Aquela ligação no mudo que você recebe já está regulamentada. E não é o seu ex. Piriri, 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 alguém ligou pra mim. Piriri, 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 alguém ligou pra mim. Sou eu do telemarketing. 10 vezes vou ligar pra oferecer produto que você não pode comprar. Piriri, 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 alguém ligou pra mim. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa vida, boa existência. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Hoje vamos tratar das práticas muito abusivas de telemarketing. Aquelas empresas que nos ligam para oferecer produto que a gente nem tem dinheiro para comprar ou quando tem, não tem interesse. Geralmente os dois no caso. Então, há uma regulamentação feita pela Anatel e sobre isso nós vamos conversar hoje. Eu sou o Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado pelos meus amabilíssimos amigos Bel Becker, Marcos Magalhães, e nós não somos robôs. Nem de Robocal, nem de nenhum candidato à presidência da República. Então, meus queridos amigos, vamos lá. Quem aqui de nós três e de quem está nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, nunca recebeu num dia só 2, 3, 4, 5, 6 ligações da mesma empresa, inclusive oferecendo o mesmo produto ou serviço, mesmo nós, desde a primeira ligação, tendo dito que não temos interesse, não temos dinheiro para comprar, simplesmente não quero. Isso é um porre e isso nos tira tempo, né? O nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de descanso, isso vai minando aos poucos o nosso dia e vai nos estressando. Por isso a necessária regulamentação. Então vamos lá, lançar a pergunta. Do que se trata essa regulamentação? Como é que ocorre? O que é que acontece com esse troço? Eu acho que antes de mais nada, só dizer assim, acho que quem nunca recebeu essa ligação não tem telefone celular, né? Porque eu desconheço, né? Só estão a salvo os alienígenas mesmo. E quem já morreu. Quem já morreu. Gente, é muito chato. E essas ligações que você atende e cai depois de 3 segundos também, poxa, é muito chato, né? Então deixa eu entender. O que está regulamentado agora pela Anatel é justamente essas ligações feitas por robôs acima de 100 mil. Como é que funciona isso? É uma empresa que contrata robôs e sai ligando em série, é isso? Me parece que assim, já tinha um serviço oferecido pela Anatel desde 2019, chamado Não Me Perturbe, que é um site, né? nãomeperturbe.com.br, que qualquer pessoa pode se cadastrar e aí ela deixa de receber daquelas instituições que participam desse programa Não Me Perturbe, e parece que tem bancos e tem empresas que oferecem serviço através de telemarketing, ali ela já deixa de ter o cadastro. Só que mais recentemente, a Anatel verificou um problema grave no ecossistema que eles chamam lá, né, de tráfego de dados através das agências dos meios de telecomunicação, em que, inclusive, o percentual é bizarro, assim, 60% do tráfego identificado dizia respeito a ligações geradas por robocalls, que são máquinas que geram de forma, muitas vezes, aleatória, ligações para uma quantidade absurda de números, que humanamente seria impossível, inclusive, gerar. Mas é uma quantidade tão grande que, do ponto de vista também humano, ou da quantidade de consumidores com linhas telefônicas no nosso país, seria impossível também atender. Então, está em risco. Eu acho que a Anatel está preocupada, porque, de alguma forma, o sistema pode entrar em colapso. É muita ligação. E aí, eles estabeleceram, eu estou rindo assim porque Erickson vai dizer é dramático, ou eu vou dizer, não sei, mas assim, É eles dramático, identificaram amigo. que empresas que geram mais, através de robôs, mais de 100 mil ligações estão proibidas nesse momento. E eles partem de alguns dados, né, de que além de 60% do tráfego diz respeito a essas ligações, né, que eles dizem assim, recursos de numeração relacionados à descagem eletrônica automatizada não atribuídos pela Anatel, mas, por exemplo, tem na mídia, né, o relato de um conselheiro da Anatel, chamado Emanuel Campelo, que ele diz que só uma das empresas que eles analisaram tinha gerado mais de 1 milhão de ligações num dia. Então, é isso que está acontecendo, Bel e amigo Vini. Eu acho que a Anatel está realmente preocupada com a possibilidade de um colapso, além do incômodo, né,
mas assim existe uma regulação no sentido da possibilidade de realização de telemarketing, com a faculdade das pessoas se cadastrarem para não receber, mas há um total desrespeito por parte de diversas instituições, inclusive criando estratégias de, né, digamos assim, achar uma brecha para continuar realizando, e isso tem sido considerado ilegal, inclusive porque as técnicas, os meios que eles estão usando para fazer uso desses recursos de numeração não são atribuídos pela Anatel, então estão sendo considerados ilegais. Sim. E então, objetivamente falando, em 2019 foi criado esse cadastro Não Me Perturbe, empresas se cadastraram. O cadastro não é obrigatório, né? A empresa que faz o telemarketing, que tenta oferecer serviço, não é obrigada a se cadastrar nisso. Mas as que estão ali cadastradas já oferecem um canal mais facilitado para que o consumidor vá lá, indique essa empresa e pare de receber essas ligações chatas pra caramba, né? E aí, nessa regulamentação que você citou, mais recente, Marquinhos, há uma obrigatoriedade, não é isso, de que as ligações, os telefonemas de telemarketing obrigatoriamente devem conter o prefixo 0303. Então, todo número que liga para o consumidor para oferecer um serviço ou um produto, obrigatoriamente deve ser precedido do número 0303. A partir de agora, agora eu tenho recebido, inclusive eu recebi hoje, ainda não vi esse 0303 não, viu? Eu ia falar que eu recebo de tudo quanto é lugar, gente. Não, é também. sério, recebi hoje. Poucos, eu tenho recebido ligações de telemarketing, alguns 0303, mas uma boa parte ainda não está adequada a essa nova regulamentação. Inclusive, teve operadora, empresas de telemarketing, na verdade, entraram com ação para tentar suspender essa resolução da Anatel. Não sei em que pé se encontra. Tem um fator também nessa resolução que é bem interessante, porque a gente tem falado aqui que há obrigações direcionadas às empresas de telemarketing. As empresas de telemarketing não podem fazer mais de 100 mil ligações por dia, com duração de menos de 3 segundos cada ligação. As empresas de telemarketing não podem fazer mais ligações para oferta de produto ou de serviço sem indicar o prefixo 0303, mas a Anatel também fez uma determinação direcionada às operadoras, né, de telefonia, a Oi, Vivo, TIM, Claro, Telefônica, o que tiver por aí. E essas operadoras têm o ônus, têm a obrigação de identificar justamente quais os números que fazem esse tipo de chamada, né, e verificar a quantificação. Então, se identificou que o número tal faz mais de 100 mil chamadas por dia, com menos de 3 segundos cada chamada, há um indicador ali, quase que inafastável, de que se trata de um robocall. Então, obrigatoriamente, a operadora de telefonia móvel tem que bloquear esse número, né, para que as chamadas cessem. Inclusive, se não fizer, também é atribuída uma multa à operadora. Então, é interessante que a resolução traz a obrigação à empresa de telemarketing, mas traz também uma obrigação destinada àquela que é intermediária entre a empresa de telemarketing e o consumidor, né? É através de uma operadora de telefonia que essa ligação é feita. Quer dizer que dá uma suspensão de 15 dias. Entendi. E aí depois vai voltar a avaliar. Se ela voltar a fazer isso, creio que aí possa incidir outras medidas, né? Tem até uma multa de 50 milhões prevista. Até 50. Isso tudo aí administrativamente, né? Então, assim, para o consumidor, o que é possível ele fazer, até para provar que ele está recebendo essas ligações e está se incomodando, depois de ter registrado que ele não quer receber essas ligações. O que é possível fazer para o consumidor? Eu acho assim, procurar seus direitos, né? Tem a via judicial, ele, além de procurar a própria Anatel, as reclamações na Anatel surtem efeitos em casos relacionados à telefonia, né? Algumas vezes. Eu, pelo menos, já diretamente, na condição de cidadão mesmo, já fiz reclamação para a Anatel e, pelo menos em relação à demanda que eu tive, surtiu efeito junto à minha operadora. E tem também um outro viés pelo qual a gente deve olhar a situação, e esse outro viés, esse outro ponto de vista, traz também um outro direito de cada um de nós, consumidores, que é o seguinte: o nosso número de telefone pode nos identificar. O meu número de telefone pode levar a minha identificação enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Logo, o meu número de telefone é um dado pessoal. E entrou em vigor, ano passado, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que regulamenta a utilização por pessoas físicas ou jurídicas com finalidade econômica dos
dados pessoais. E, dentre outras coisas, essa lei estabelece o seguinte, que eu, na condição de titular de dado pessoal, tenho a prerrogativa, eu tenho o direito de entrar em contato com a empresa que está fazendo o tratamento do meu dado pessoal, que está ali com o meu número salvo, e não há nenhuma finalidade para aquele número estar salvo, né? A não ser o marketing, por exemplo, que ele está fazendo ali, eu tenho o direito de entrar em contato com a empresa, ainda que ela não esteja cadastrada no nãoperturbe.com.br, e perguntar, tem dado pessoal meu cadastrado aí? Tem. Quais são os dados? Tais. Eu quero que delete. É obrigação da empresa, ela é obrigada a deletar. A partir do momento em que deleta, não é mais possível, se ela efetivamente deletar, não é mais possível fazer as ligações, porque não tem no banco de dados o número cadastrado. Então, tem esse direito estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas aqui eu queria fazer uma outra observação, que é uma questão de mercado e que torna, utilizando a expressão de meu amigo Marquinhos, a situação um pouco mais dramática, que é o seguinte, marketing direto, isso inclusive para os termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é aquele que a empresa faz diretamente comigo porque captou o meu contato, o meu e-mail, ou o meu telefone, ou o meu número de celular, mas através do meu próprio fornecimento. Então, por exemplo, a gente entra no site e aí o site tem uma caixinha de diálogo e diz assim, para receber promoções, né, e-mails, notificações com promoções da nossa loja, cadastre aqui o seu número de telefone e o seu e-mail. Quando eu faço esse cadastro, a empresa está autorizada a me encaminhar, a fazer o chamado marketing direto. Então, se eu nunca fiz cadastro em empresa nenhuma, como é que ela obteve o meu dado? Como é que ela obteve o meu telefone? Porque a gente não recebe só contato de empresas com quem a gente já fez algum tipo de contato e passou o dado nosso. É a máfia. Então, isso é a máfia, isso reflete em algo, isso diz a respeito de uma possibilidade que é algo nefasto e proibido, mesmo antes da LGPD, que é a compra e a venda de bancos de dados, que é algo deplorável, que é algo que influencia negativamente no mercado, né? Influencia do ponto de vista da concorrência e que nos deixa expostos. Então, se você é vítima da máfia das telefonias, fique atento aí, que você tem direito, você pode receber indenização e vale a pena ir atrás. Me parece que as operadoras estão mais chateadas com a determinação do uso do prefixo do que com a limitação da quantidade de chamadas. Até porque você pode comprar vários robôs, então você não passa dos 100 mil, mas você compra vários robôs, você vai ter a realização do telemarketing acontecendo de qualquer forma imensamente. Já o uso do prefixo, eles entendem que as pessoas tendem a, reconhecendo o prefixo, não aceitar a ligação. Óbvio, é um direito das pessoas. Então, a Anatel diz que ela está assim agindo de uma forma que, de alguma forma, melhore, né, a condição de saúde mental dos consumidores que estão assediados o tempo todo. E o STF vai julgar essa medida adotada pela Anatel, que regulamentou a obrigatoriedade de uso desse prefixo 0303. Só isso. Importante. Se você curtiu esse vídeo, então deixa seu joinha, compartilha, comunica aí a todo mundo é consumidor, todo mundo tá nessa rede aí, tem direito, tem que correr atrás dos seus direitos. Deixa seu comentário, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, coloca na biblioteca o Papo Juriscast. Erickson. A você que nos acompanhou até aqui, nosso muitíssimo obrigado. Esse foi o Papo Juriscast, seu podcast jurídico diferente. Um beijo no coração e até a próxima.